Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um fato que chamou atenção na votação lá do parecer do Ramagem, né? Vocês lembram? A Câmara ontem votou uma decisão para suspender a ação penal contra o Ramagem, o STF ignorou e coisa e tal, mas o que chamou a atenção de todo mundo é que teve um amplo apoio dentro da Câmara, tá? Muito mais gente do que se imaginava votou a favor desse parecer, e no final das contas, isso pode abrir outras possibilidades. É o caminho político que eu falo para vocês. Por mais que o caminho jurídico esteja fechado lá pelo STF, o STF manda em tudo e coisa e tal, a Câmara tem o caminho político. É lógico, podemos chegar num momento, podemos chegar numa situação do STF dissolver o Congresso. Eu não acho que eles tenham força para fazer isso. E o Congresso pode, com essa maioria tão grande que tem, e ainda mordido pelo STF ter barrado a decisão deles, pode fazer coisas bem interessantes, tá? Vamos analisar algumas coisas aqui, porque aqui, ó, o Igor Gardelha que tá falando aqui que não, que a votação do Ramagem animou os bolsonaristas pro PL da anistia, mas se o Hugo Mota não botar para votar, não adianta nada. Não sei não, tá? Porque tem outras coisas que o pessoal pode fazer também, que pode resolver o problema de várias outras maneiras. Por exemplo, o impeachment. A votação do Ramagem quase bateu o quórum de impeachment. Faltou ali meia dúzia de votos só para fazer o quórum de impeachment, que é 342 votos na Câmara, né? Olha só que coisa. Abre um monte de possibilidades. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Jeep, Carro de Esquerdista, Heitor Quinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu tenho falado para vocês, o STF, embora sejam juristas muito experientes, muito conhecedores da lei e do direito, eu não sei se são tão conhecedores assim não, né? Porque são na verdade uma camada de canalha, né? Mas conhecer a coisa eles conhecem. E eles sabem que eles podem decidir tudo. A última palavra é deles. Se a última palavra é do STF, o STF pode tudo no Brasil. A verdade é essa, né? Mas a verdade é que eles estão negligenciando o fator político. Embora eles sejam juízes muito competentes, juristas muito competentes, o fator político tem se avolumado com essas decisões contrárias aos vários partidos, aos vários políticos no Brasil. No final das contas, está se criando um clima contrário ao STF, e isso ficou muito claro nessa votação a favor do Ramagem. Por quê? Porque teve gente do PSB que votou a favor do Ramagem. Para pensar, até partidos... Porque tudo bem, olha só, o pessoal está chorando aqui que partidos da base do governo votaram a favor do Ramagem, como pode? Eu já expliquei para vocês, União Brasil, PP, republicanos fazem parte, em tese, da base do governo. Mas na prática, a União Brasil vota quase sempre na oposição, o PP vota quase sempre na oposição, republicanos votam quase sempre na oposição. Até o PSD, que é mais orientado à esquerda mesmo, muitas vezes vota com a oposição também, né? Então, isso não é problema. Mas nesse caso, até o PSB, o partido do Alckmin, votou a favor do Ramagem, para você ver que esse sentimento de que o STF está exagerando no poder sobre o Congresso, isso já está entranhado entre os deputados e está crescendo. E o STF ter tomado a decisão de cancelar a porra toda, está crescendo esse sentimento anti-STF no Congresso. E aí o pessoal pode falar assim, não, aí a conclusão do cara aqui, do Igor Gardelha, é o seguinte, tá, beleza, é verdade, tá crescendo, mas e aí? O Hugo Mota não vai pautar a parada, o que adianta ter 200 milhões de votos a favor da anistia, ter um monte de coisa, se não vai pautar? E se pautar e passar a anistia, o STF vai cancelar do mesmo jeito, igual cancelou essa mensagem agora e não vai ter nada e coisa e tal. O problema é que eu falo para vocês, à medida que essa coisa for subindo, você tem um monte de alternativas, né? Por exemplo, uma alternativa que você tem é o impeachment do Lula. Não, pode fazer impeachment do Lula. O impeachment de ministro do STF, só o Senado que pode fazer. E no Senado, como eu já expliquei para vocês, a situação não é tão tranquila assim, porque no Senado ainda existe uma maioria do PSD, uma grande número de senadores do PSD. Então, seria mais complicado fazer o impeachment de ministro do Supremo nesse momento. Seria uma coisa muito positiva se a gente conseguisse, mas eu acho que nós estamos longe disso. Agora, na Câmara, a Câmara pode fazer o impeachment do Lula. E é o que eu falo para vocês, o que a gente está vivendo aqui é uma coligação PT-STF, né? A ligação dos dois é muito próxima. Se um cair, cai o outro também, meu amigo. Não tem esse negócio não. Derrubar o Lula vai ser muito ruim para o STF também, no final das contas, né? Então tá aqui, ó, governo em alerta, votação do Ramagem quase bateu o quórum do impeachment.
muito perto do impeachment. Se o pessoal da oposição fizesse uma forcinha, chegava no impeachment com isso daqui fácil, né? E não é só isso. Tendo um apoio tão grande, tem um monte de coisa que a oposição poderia fazer. Por exemplo, uma solução que o André Marsiglia colocou é justamente colocar para votar anistia. A oposição pode forçar o Hugo Mota a botar anistia. Pô, Hugo Mota, olha só, o STF acabou de sacanear o Congresso tem que mostrar força, vamos votar anistia, é uma coisa. Quer ver outra coisa que pode ser votada também? O fim da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era um entulho da ditadura, é uma coisa de ditadores. Na época, foi usada pela ditadura militar brasileira para perseguir opositores, né? A Lei de Segurança Nacional sempre foi vista como uma coisa terrível. Quando acabou a época da ditadura militar brasileira, nunca mais se usou a Lei de Segurança Nacional para nada. E você acha que não teve espião de outros países aqui no Brasil? Não teve gente querendo fazer sabotagem no Brasil? É lógico, todos aqueles crimes que tem ali na Lei de Segurança Nacional, teve gente tentando fazer. Por que não precisou da lei nesse período todo? Porque essa lei acaba sendo usada pelo governo para perseguir a oposição e só. Nada além disso, no final das contas. Sempre se acha outros crimes que essas pessoas cometem se você quer realmente se proteger desse tipo de coisa, né? A Lei de Segurança Nacional sempre foi vista como um entulho da ditadura. Por que não um deputado prover o cancelamento real da Lei de Segurança Nacional? Porque o que aconteceu, já foi votado isso, tá? O fim da Lei de Segurança Nacional. Ela era uma lei independente, ela deixou de existir, mas os artigos dela foram todos colocados no Código Penal. São todos aqueles artigos 359L, 359M, 359X, 359 não sei o que lá. Esses artigos eram os artigos da Lei de Segurança Nacional. Por que um deputado não propõe, por exemplo, extinguir esses artigos todos e fazer, com calma, um projeto para fazer uma lei para esse tipo de crime político que seja imune à manipulação por ditadores? Então, olha só o que pode acontecer. Você cancela esses artigos todos, imediatamente, todos esses crimes que o Alexandre de Moraes está acusando o pessoal do 8 de janeiro, né, de golpe à democracia, ou ataque às instituições, todos esses crimes são nulos. Lembra, quando você revoga uma lei, todo mundo que foi acusado por essa lei, ele é libertado, né? Acabou isso, é todo mundo liberado, não tem mais a pena. E se você fizer uma nova lei a partir daí, essas pessoas não são acusadas por essa lei. Por quê? A lei ela só retroage para beneficiar o réu, não retroage para condenar o réu. Então o Congresso pode facilmente cancelar esses artigos todos da Lei de Segurança Nacional, com a justificativa muito clara de que ninguém quer ditadura, esse troço só era usado pela ditadura, na ditadura militar, e agora está sendo usado pela ditadura judiciária de novo. Então vamos cancelar essa porcaria toda, isso é um entulho, a gente vai fazer um processo com calma, para fazer um conjunto de leis realmente ali, do que a gente vai fazer como fazer um projeto para realmente ter leis para impedir golpes, esse tipo de coisa, mas sem esse coisa de ser uma coisa que pode ser usada por qualquer ditador para perseguir opositores, né? A outra alternativa é o impeachment. Olha só, vamos relembrar como é que é o processo da Dilma, que isso aqui foi do processo da Dilma, tá? Mas, assim, em princípio, já tem quórum mais do que o suficiente para isso, né? Você estabelece a comissão, o líder da Câmara pode botar a votação do impeachment do Lula, estabelece a comissão para julgar o impeachment, o Lula tem 10 sessões para se defender, e depois tem mais 5 sessões para ter um relatório final da comissão, independente se a comissão recomendar ou não impeachment, isso é votado pela CCJ, não, desculpa, é votação na comissão especial da Câmara, é votado na comissão especial da Câmara, mas independente de ser aprovado ou não, na época da Dilma foi 38-27, foi aprovado, isso vai para o plenário, e aí no plenário você tem que ter aprovação pelo quórum, o quórum para a votação tem que ser 257, tem que ter 257 pessoas para começar a votação, e daí você tem que ter 342 pessoas votando pelo impeachment para iniciar o processo de impeachment na Câmara, né? A maioria qualificada de 2/3 dos membros. Então, isso daqui, você já tem essa situação na Câmara, praticamente isso, já teve 308 com essa votação do Ramagem, que não tinha um objetivo muito grande. Imagina um impeachment do Lula, certamente teria um quórum muito maior, né? Aí depois vai para o Senado, mas a grande beleza aqui é a seguinte, quando vai para o Senado, o Lula já está afastado, ele já sai do governo. Né, já sai do governo, já assume o Alckmin. Né? Aí você fala assim, mas o Alckmin é uma coisa que o pessoal está querendo, é ruim, não sei o que lá. E, de novo, não, isso daí já tira o Lula de 2026, já é um pesadelo a menos para 2026. O Alckmin é um picolé de chuchu, ninguém vai votar nesse idiota de qualquer forma. Aí você vai ter
a comissão no Senado, e aí tem aprovação no Senado também por maioria simples no Senado, né? Então, essa é a situação para o impeachment. Estamos muito perto disso. É uma coisa que o Senado pode fazer para bater no governo, porque governo e judiciário estão no mesmo nível. Outra coisa é esse tipo de coisa, ou aprovar aquelas leis vetando decisão monocrática do STF, esse monte de coisa. Ah, mas o STF vai dizer que isso tudo é inconstitucional. Ele pode dizer isso, mas cada vez que ele faz isso, ele está aumentando o problema, ele está criando mais problema político para ele. Uma hora o pessoal vai começar a falar, pô, vamos parar com esse negócio, porque não tem jeito. A única alternativa é uma ditadura aberta, mas aí que tá, eu não acho que eles tenham força para estabelecer uma ditadura aberta no Brasil. Vão acabar se ferrando em 2026 completamente com uma eleição de um Senado feito para derrubar esses ministros todos do STF.